Olá, meninas! Na aula de hoje nós estudaremos o capítulo 7 do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. E o título desse capítulo é Espelhos da Vida. Como sempre, irei iniciar lendo a frase que o autor traz, que é a seguinte: com um simples sorriso, somos capazes de melhorar o dia de alguém. Da mesma forma, com uma grosseria, conseguimos tornar pesado o ambiente, estragar o clima, machucar sentimentos. O que essa frase quer nos ensinar? Ela quer passar que nós temos o poder de afetar a vida de outras pessoas, assim como nós somos afetados muitas vezes pelas atitudes alheias. Então, é preciso se colocar no lugar do outro e procurar ter atitudes melhores, a sermos pessoas melhores para favorecer todo o ambiente que a gente convive. Dando continuidade a isso, vejam só o que o autor continua falando. Se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo. E aqui tem um ponto que eu acho muitíssimo importante passar para vocês, que é o seguinte: nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar é nós mesmos. E quando a gente melhora o nosso olhar, a gente consegue ver beleza. Aquela premissa de conseguir ver o copo meio cheio. E assim como quando a gente melhora também, a gente evolui também, nós conseguimos sair de certos ambientes, parar de frequentar certos lugares. E para ajudar vocês nesse caminho de se tornarem uma pessoa melhor, de se desenvolverem, eu vou deixar um PDF muito bom aqui nessa aula para que vocês tenham acesso a um material, a um exercício que vai ajudar vocês a alavancar esse resultado de desenvolvimento mesmo. E dando continuidade ao que o autor fala nesse capítulo, ele traz uma ferramenta tão simples que chega a ser cômico, né? Que é a simpatia. Nós não utilizamos das ferramentas que a nossa própria humanidade já dá para nós de presente. Nós temos em nós tudo o que precisamos para sermos pessoas melhores e a gente só não utiliza. E aí aqui ele ensina que a simpatia ela tem o poder de modificar o ambiente, que nós temos esse poder de pesar o clima ou de tornar o clima mais leve. E eu ainda acrescento que além da simpatia, o bom humor, de se permitir ser leve. Para nós coléricos é mais difícil, mas quando a gente começa a exercer isso de forma programada, é difícil, mas com o passar do tempo as coisas vão se tornando mais leves. E aí você percebe quanto que a sua forma de ver o ambiente e a sua forma de agir diante daquele ambiente pode modificá-lo. E se você não perceber, se de tudo você não conseguir modificar esse ambiente através da sua simpatia, do seu bom humor, de alguma forma de descontrair e tirar o peso daquele ambiente, pelo menos você vai se desenvolver a ponto de conseguir sair dele. E uma boa forma de vocês perceberem como que nós temos o poder de afetar o nosso ambiente é quando você boceja, quando você abre a boca para bocejar. Comecem a reparar, muitas vezes a pessoa que está ao seu lado faz o mesmo exercício. Outro exemplo muito bom é que se você parar para perceber, você vai identificar que em grande parte das vezes você já entra num diálogo com um propósito, seja de causar uma contenda, ou seja simplesmente de querer ganhar uma discussão, um diálogo, e aí você já entra naquele ambiente com essa intenção. Isso muitas vezes acontece no subconsciente, não é algo planejado. Mas parem para pensar quantas vezes vocês
entraram em um diálogo, em uma conversa para querer ter razão. E aí quando você coloca a simpatia, coloca o bom humor, coloca a disposição, a vontade, o estar aberto, você já entra com uma energia diferente. E isso modifica completamente o rumo que aquela conversa pode tomar. Quando você se permite ser mais compreensivo, você está abrindo uma janela muito grande de oportunidade. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que a Bíblia, ela sempre traz tudo que a gente precisa saber, já está lá. A gente que não sabe identificar e muitas vezes não sabe nem buscar. Mas vejam só o que Provérbios 15:13 fala, e o autor traz isso aqui no livro. O coração alegre aformoseia o rosto. Gente, isso é muito verdade. Comecem a testar. Talvez no começo não vá surtir tanto efeito, mas comecem a testar. E vocês vão perceber o poder que vocês têm nas mãos e que não utilizam. Tem uma fábula que ela fala mais ou menos assim, que existiam vários cachorrinhos, um vilarejo com vários cachorrinhos, e aí tinha um cachorrinho que estava sempre mal-humorado, sempre bravo, e ele falava que aquela cidade era uma cidade muito triste, era uma cidade muito ruim, por isso que ele sempre estava mal-humorado daquele jeito. E nessa mesma cidade tinha um outro cachorrinho que ele estava sempre alegre, sempre feliz, sempre para cima. E aí ele falava que naquela cidade só existiam cachorrinhos alegres, felizes e para cima, por isso que ele era daquele jeito. E aí, isso é uma fábula de criança, né, gente? Mas aí chegou um novo cachorro naquela cidade e foi conversar com aqueles cachorrinhos. E aí ele percebeu que cada um tinha uma visão diferente. E por que que cada cachorrinho tinha uma visão diferente? Porque aquela cidade é como se fosse uma caixa de espelhos. E eles viam refletido naquele espelho exatamente o que eles transmitiam, né? Um espelho. E o título desse capítulo é isso, Espelhos da Vida. E deixa eu só confirmar aqui mesmo, Espelhos da Vida, exatamente. E a vida é exatamente isso mesmo, é como se fossem espelhos. E agora eu pergunto para você, o que é que você tem refletido? E aí vocês podem falar, ah, Maíra, mas eu só convivo com pessoas conflitantes, é impossível. E eu entendo, sim, é difícil vivermos em comunidade, vivermos com pessoas que têm um peso, que têm um temperamento, que têm valores, princípios diferentes dos nossos. Mas, na página 180, o autor fala sobre isso e, mais uma vez, ele traz um ensinamento bíblico, agora de Jesus. Até mesmo quando estava em meio à sua pior dor física, Jesus já pregado na cruz e sendo zombado pelos seus algozes, ele nos ensinou a forma ideal de lidar com as pessoas. E Jesus falou exatamente assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Entender que as pessoas são ignorantes emocionalmente nos blinda espiritualmente. Repito, eu sei que é difícil, mas também sei que é possível. E é possível, gente. É possível. E se você se encontra numa situação em que a pessoa realmente é fora da curva, o conselho é se afastar. Mas no mais faça a sua parte, porque como eu comecei o capítulo dizendo, nós não conseguimos mudar ninguém e nem podemos fazer isso. Eu gosto de falar, Deus que é Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, por que que nós queremos controlar tanto o outro assim? E esses dias eu vi uma frase que eu fiquei pensando, é exatamente isso, que foi a seguinte:
Experimente tentar mudar a si mesmo. Experimente adquirir novos hábitos. Experimente tentar ser uma pessoa melhor. E você vai ver o tanto que é difícil. Se é difícil para você, com você mesmo, agora imagina você querer mudar outra pessoa. E agora o autor ele ainda faz um compilado de ensinamentos que Jesus nos dá para conseguirmos ter esse melhor relacionamento com as pessoas. Quantas coisas já aprendi sobre como me relacionar com as pessoas com essa pequena parte da vida de Jesus. Aqui ele traz. Primeiro, é importante ouvir as necessidades das pessoas com compaixão. As pessoas que estão à minha frente devem ser minha prioridade. O restante só resolverá no tempo certo. Muitas vezes você sai para um restaurante com sua família e aí você fica o tempo todo no celular. Muitas vezes você separa um tempo para dedicar, ir na casa dos seus avós, visitar, fazer alguma coisa, mas você não está ali presente para escutá-los, para realmente estar ali, sendo um espelho. Você só traz peso para aquele ambiente, porque você está ali, mas sua cabeça está em outro lugar, sua alma está em outro lugar. É bom levar paz a quem se aproxima de mim em busca de algo, com medo da minha reação e de todos ao meu redor. Vocês já perceberam isso quando vocês estão num lugar e aí o clima tá tenso e aí chega alguém que traz a calmaria para aquele lugar? Já pensou se nós formos essa pessoa? Todos os lugares em que nós estivermos serão lugares de paz. E aí o autor ainda nos desafia. Desafio você também a buscar a sabedoria do maior especialista em pessoas de todos os tempos. Leia a Bíblia diariamente e aprenda ainda mais com os exemplos de Jesus e com os heróis bíblicos. E eu gosto de pensar, aproveitando que a gente está no ano novo, né, esse inicinho de janeiro, eu gosto de pensar no ano novo como mais uma oportunidade. Então aproveite mais esse ano, mais essa oportunidade para adquirir o hábito da leitura da Bíblia. E dando continuidade a esse ensinamento de Jesus aqui, que o autor trouxe, e eu falei um pouco para vocês, ele ainda vai nos ensinar a ter empatia pelas pessoas. Na página 184, ele traz um gráfico, um pequeno gráfico, que são os inimigos mortais dos relacionamentos. Quando a gente pratica esses atos, nós estamos criando uma barreira nos nossos relacionamentos. Vejam só. Quando estiverem em uma conversa, deixe o aparelho celular de lado, olhe as pessoas nos olhos, de tempo em tempo, e demonstre que está atento ao que ela está falando. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Procure algo para elogiar de maneira sincera, ainda que seja apenas a boa intenção da pessoa. Na aula anterior eu falei sobre isso, que muitas vezes nós não temos algo para elogiar e aí a gente acaba ofendendo a pessoa, falando o que a gente acha. Se não tem algo para elogiar, fique calado ou busque o que for. Alguma coisa de bom tem que ter. Se não tem nada de bom, o que é que você está fazendo conversando com essa pessoa? Gastando, utilizando o seu tempo conversando com essa pessoa, enquanto você podia estar fazendo milhares de outras coisas produtivas. Não tenha vergonha de admitir seus erros. É dessa forma que você pode melhorar em cada aspecto. No Natal, eu me reuni com meu marido, meu irmão e uma prima minha. E meu irmão está cursando psicologia, está quase formando, e aí ele trouxe uma dinâmica muito boa para a gente fazer na hora de distribuir os presentes. Ele falou o seguinte:
nós vamos, antes de entregar o presente para a pessoa, falar em nós mesmos um defeito e uma qualidade nossa e depois um defeito e uma qualidade da pessoa. Ou o que você admira naquela pessoa e o defeito, o que ela pode fazer para ela se tornar uma pessoa melhor. Gente, e foi muito bacana, foi muito produtivo, de verdade. E é exatamente isso que a primeira parte dessa dinâmica trouxe. Você admitir os seus erros e você receber do outro esse feedback de forma aberta, sincera, com humildade para mudar. E o mais interessante foi que os mesmos defeitos que a gente se auto-intitulou e as qualidades também, foi basicamente parecido com o que o colega falou. Então, assim, você percebe que quando as pessoas estão bem alinhadas, elas conseguem fazer esse exercício e as coisas baterem. Ou seja, é a realidade mesmo. Tenha em mente o quadro abaixo para se desviar das condutas dos inimigos mortais dos relacionamentos. Primeiro inimigo, surdez emocional. Você não ouve ninguém. Egoísmo sentimental. Você não elogia ninguém. Orgulho espiritual. Você não reconhece os seus erros. Olha só que coisa fabulosa. E é muito bacana nós percebermos a nossa evolução conosco mesmo. Pegue esses 3 inimigos e parem e pensem, vocês têm isso? Eu falo que é importante a gente fazer esse comparativo e o início do ano é muito bom para isso, para vocês fazerem esse quadro e lá no final do ano vocês olharem novamente e compararem. Aproveitem muito esse início de ano, gente. E por que eu falo isso? No Natal do ano passado foi essa mesma galera. E aí eu lembro que a gente teve muito papo bacana, mas boa parte do Natal passado, sem ser esse, a gente acabou fofocando da vida das pessoas, falando alguma coisa ou outra. E nesse Natal não teve isso. Então percebam como que a gente evoluiu nesse um ano. Se permitam também ter essa evolução, ter essa melhoria de vida. Vocês vão ver como que os ambientes vão ser muito melhores, como que as atividades que você vai exercer com as pessoas com quem você compartilha a vida vão ser muito mais gostosas, muito mais prazerosas. E para finalizar, como sempre, eu vou ler a conclusão aqui, vamos fazer esse fechamento. Primeira frase de conclusão. Somos espelhos com a opção de escolher o que vamos refletir. Somos espelhos com a opção de escolher o que vamos refletir. O que você tem escolhido refletir? No mundo ideal, conclusão. No mundo ideal, não precisaríamos pensar sobre espelhos da vida. Todas as pessoas seriam empáticas, cheias de compaixão, sorririam, seriam servas umas das outras e amariam o próximo como elas mesmas. Contudo, nesse mundo real, a grande maioria das pessoas ainda é egoísta, orgulhosa e não se atenta às necessidades de quem está por perto. Não podemos delegar ao outro toda a tarefa de estar de boa com a vida para retornarmos o mesmo para ela. Temos de ter a iniciativa e escolher diariamente apresentar em nosso rosto um espelho que vai refletir para o outro o nosso melhor. Chegou a sua vez. Faça diferente, faça a diferença.